Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero trazer nesse vídeo, pessoal, alguns exemplos, alguns exemplos bastante simples para que a gente possa reforçar a ideia de funções que eu trouxe hoje pela parte da manhã, mas que eu acredito, que tenha ficado faltado alguma coisa, que tenha faltado alguma coisa. Tá bom? Então vou trazer de uma forma bem resumida, tá, esse assunto de funções sem parâmetros e com parâmetros, tá bom? Só para que a gente possa fixar bem essa ideia na cabeça e para que a gente possa utilizar funções com mais facilidade, pelo menos futuramente, tá bom? Eu vou apagar tudo isso e vou apagar isso aqui também e isso aqui também, tá bom? Vamos lá, então começando. Primeiro, funções são formas ou uma função, ela é uma forma de reaproveitamento de código. Tá? Isso eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês. A função, ela é uma forma de vocês reaproveitarem códigos. Tá? Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Pronto. Tá? Então é muito importante que vocês saibam trabalhar com funções, criar as suas próprias funções e usar as suas funções. Tá? Então, para a gente resumir esse assunto e deixar esse assunto mais fácil para a gente trabalhar futuramente. Para criar uma função, você utiliza a palavra func. Func de function, tá bom? Func. Aí você vai dar um espaço e depois você coloca o nome da função, tá? O nome da função, que pode ser qualquer nome, mas que é muito interessante você dar nomes que façam sentido, nomes que revelam aquilo que a função vai fazer, tá bom? Então, na hora em que você estiver dando nome para uma função, pense naquilo que a função vai realizar. Por exemplo, mostrar texto. Esse é o nome da função. Eu não utilizo espaços em brancos, eu utilizo underline ou ainda eu posso colocar tudo junto, tá bom? Mas eu prefiro underline. E aí você vai abrir e fechar o parênteses. Tá? Sempre que você estiver construindo uma função, você vai trabalhar assim. O nome da função, seguido de abre e fecha parênteses. Tá? E aqui você põe dois pontos. E dá Enter. E aqui o pass, no caso da Godot, você tem que colocar quando você não tem nada dentro da função. Tá? Já estamos acostumados com isso. Então está aqui a nossa função mostrar texto. Eu vou colocar aqui print hello world. Agora que eu tenho uma instrução aqui dentro, eu posso remover o pass. Tá? Então eu criei uma função chamada de mostrar texto e aqui eu tenho a instrução hello world. Tá bom? Então a minha função exibe texto. Então é assim que você cria a função. Tá? E aí, quando você precisar chamar a função, você simplesmente vem aqui no ready e coloca mostrar texto. E abre e fecha parênteses, tá bom? Então, assim você chama a sua função. Tá? Chamando a sua função, ela vai executar aquilo que faz parte do corpo dela. Nesse caso é o print. E aí você dá F5. E aqui você tem Hello World. Beleza? F8. Sai da tela de exibição. Muito bem, então você criou uma função chamada de mostrar texto. Fábio, eu posso criar outras funções? Pode, sempre colocando-as nessa direção e começando com a palavra func e depois o nome da função. Eu vou colocar aqui, função mostrar vida. Tá vendo? Então, o nome da função ele revela o que ela tem dentro, né? Ou o que ela vai ter aqui dentro. Aí você coloca aqui, vidas 3, por exemplo. Tá? Como é mostrar vidas, você pode colocar aqui o número 3. Ah, tem 3. Tá? E aí, quando você quiser mostrar a vida, você chama a função mostrar vida.
Tá vendo, gente, como é simples? Func, o nome da função, abre e fecha parênteses, dois pontos, e aqui a instrução que você quer que a função execute. Mostrar vida, F5, número 3, F8 sai. Detalhe, a sua função ela pode mostrar, né, ela pode executar várias instruções. Imagina que a nossa função mostrar vida tenha só uma, mas pode ser que ela tenha mais informações para poder exibir. Digamos que você tem aqui mostrar dados jogador. Olha o nome da função, gente. Mostrar dados jogador. Certo? Certo. Aqui, você pode colocar, por exemplo, Fábio Venâncio. O que mais? Idade, 36. Peso, sei lá, 80 quilos. O que mais? Estilo de jogo favorito. RPG ação. Tá vendo? Então, a minha função, mostrar dados jogador, assim que eu chamar essa função, ela vai mostrar isso. Lembrando que para chamar a função, você coloca o nome da função, como está mostrando ali, e abre e fecha parênteses. Tá bom? Assim você chama a função. Tá? Para você construir a função é assim e para chamar é assim. Tá? E aí, F5 você executa. Está ali todas as instruções que você quis que a função executasse. E F8 sai. Tá bom? Agora, isso daqui, gente, é a forma mais básica para você poder criar funções, né? Você está criando funções que simplesmente estão executando ações que você está definindo aqui. Tá? Podemos colocar outras, por exemplo, função nome do jogo. Aqui você tem, por exemplo, Adventure Godot. Né? Digamos que o jogo se chama Adventure Godot. Né? Você criou uma função para poder mostrar o nome do jogo. Beleza. E se você quiser chamar essa função, você vem aqui dentro do ready e aqui você coloca nome do jogo. Beleza. E aí, tendo aqui a chamada da função, você vai executar isso aqui. Olha lá, gente. Adventure Godot. Tá vendo? Então, criar uma função é bem simples. Você usa a função, que é esse nome aqui, uma palavrinha reservada, o nome da função, que você pode colocar o nome que você quiser, e abre e fecha parênteses. E aqui dentro, as instruções. Tá bom? Muito bem. Agora, eu posso chamar uma mesma função 2 vezes, 3 vezes. Tá? Eu posso chamar 2 vezes. Tá bom? F5. Olha lá. Adventure Godot 2 vezes. Por quê? Porque eu chamei 2 vezes. Posso chamar 3 vezes. E aí, F5. Olha lá, gente. Adventure Godot. Tá? Então, é bem simples. E o legal da função é que você tem uma manutenção mais fácil do código, até porque você modifica a função, por exemplo, v3.2.1. E essa mudança que você faz, tá? Ela vai afetar todas as vezes que a função estiver sendo chamada. Tá? Eu fiz uma modificação dentro da função, e todas as vezes que eu utilizar essa função, eu já vou perceber essa mudança. Tá? Isso é legal porque te traz uma manutenção mais fácil. Tá vendo? Ó, Adventure Godot v3.2.1. Ok?
e F8 sai. Então, está aqui, gente, a função de uma forma muito simples, apenas mostrando informações. Ok? Beleza. Então, isso daqui eu quero que vocês pratiquem para poder mostrar informações. Fábio, uma função ela pode mostrar o que tem numa variável, por exemplo, variável título. Vou colocar aqui engine, Godot engine. Uma função pode, né, por exemplo, aqui no seu print, né, eu vou colocar uma função nova aqui, função versão program, versão programa. E aqui eu coloco print e a minha variável engine. Tranquilo, tá vendo? Então, quando eu chamar a função versão programa, ela vai exibir para mim o que tem na variável engine. Isso aqui, gente, de uma forma muito simples, tá? Eu vou exibir aqui, ó, versão programa. Estou chamando essa função. Se eu estou chamando essa função, ela vai exibir para mim o que tem dentro dela, que por enquanto é um print. E aqui você tem Godot Engine. Tá bom? Então, tá aí, gente, a função de uma forma simples, para poder exibir informações que você pode digitar e que você pode pegar também de uma variável. Tá? Lembrando que isso é um resumo para que a gente possa praticar e assimilar melhor, tá, essa parte da função. Agora, gente, uma função usada apenas para poder exibir informações, ela já é muito boa, porque ela te dá uma manutenção melhor, né? E ela permite que o seu código fique mais limpo, principalmente para quando você precisar exibir várias vezes a mesma informação. Então, a função, do jeito que estamos usando, ela já é interessante. Só que uma função ela fica mais interessante ainda, ela se torna melhor quando você trabalha com entradas, porque você começa a interagir com a função. Por exemplo, função nome jogador. Então, a minha função se chama nome jogador. Tá? Se eu quiser definir entrada para a minha função, eu venho aqui dentro do parênteses. E aqui eu ponho, por exemplo, a variável nome. Ela existe aqui? Não. Ela existe aqui. Eu estou definindo uma entrada para a minha função. Essa minha entrada ela é uma variável e que eu posso usar aqui dentro da função. Tá? Eu dou um print nela. Nome. Tá? Então, trabalhando, gente, com parâmetros ou com entradas, nós conseguimos chamar a função e passar para ela algum valor. Tá? E assim a função ela se torna mais útil. Quer ver? Ó? Fábio. Tá? Esse texto aqui, ó, Fábio, eu estou passando para a função. Por quê? Olha só, gente. A minha função ela tem uma entrada. O programador define as entradas se ele quiser. Ele pode colocar uma, duas, três ou mais. E aí, quando você chama a função, se ela tem entrada, você precisa passar um valor para ela. Tá? Esse valor que você está passando aqui vai ser colocado nessa variável. E note que aqui você está dando um print na variável. Né? E, consequentemente, você vai mostrar esse valor. Olha lá, gente. Fábio. Agora, um detalhe muito importante da função quando ela tem parâmetros ou quando ela tem entradas é que a função se torna mais útil para você. Ó,
nome jogador. Se a minha função tem entrada, ela me permite passar valor para ela, interagir com ela. Vou colocar aqui, ó, Misael. E aí, na primeira vez que eu estou chamando a função, ele vai falar o seguinte, é Fábio. E na segunda é Misael. Tá vendo? Porque os valores que eu passo para a função, eles são usados. Na primeira vez aqui, tá vendo, gente? Ó, Fábio é o valor que eu estou passando para a minha entrada nome. Eu dou um print no que tem no nome. Então, na primeira vez aparece Fábio. Na segunda vez que eu estou chamando, eu estou colocando o nome Misael, né? Então, esse valor Misael, ele vai ser colocado dentro da variável nome, e aqui eu estou dando um print na variável nome. Então, na minha segunda vez aparece Misael. Tá? Então, uma função, quando ela tem parâmetros, ela se torna muito mais útil. Tá bom? Posso chamar aqui também, quer ver? Ó, nome jogador, Edmar. Na terceira vez vai mostrar Edmar. Tá? Então, quando você tem entradas, a função fica mais inteligente e melhor reaproveitada. Aqui a gente pode colocar no print, por exemplo, ó, nome do jogador mais o que tem na variável nome. E aí você pode dar um F5 e você vai perceber isso. Ó. Nome do jogador, Fábio. Nome do jogador, Misael. Nome do jogador, Edmar. Tá bom? Isso é legal, gente. Isso é muito interessante. Então, uma função, quando ela tem parâmetros, ela se torna mais inteligente, porque ela vai te permitir interagir com ela. Chamou a função, ela vai te pedir um valor. Quando ela te pedir, você fornece para ela. Vamos criar uma outra. Vamos colocar aqui, ó. Vidas, função vidas. Eu vou definir uma entrada, que eu vou chamar de quantidade. Como essa quantidade, na minha cabeça, tá, gente, vai receber um número, tá? E aqui eu terei um número, tipo 3, 4, 5, tá? Então, quando eu for unir esse texto com um número, vai dar problema, então eu já me certifico e coloco aqui a função str para converter o que tem na minha função, o que tem na minha variável, na verdade, né, para converter o que tem dentro da minha variável em uma string. Então, mesmo que eu passe um número, esse número vai chegar aqui como número. Aí eu converto em uma string. E aí eu faço aqui a junção desse texto com esse texto. E aqui eu chamo a função vidas. Tá? Na primeira vez eu falo assim, ó, 3. Então, chamando a minha função e passando para ela esse valor, a minha quantidade tem 3. E eu vou exibir quantidade de vidas 3. Tá bom? Olha lá, gente, 3. Eu poderia falar que é 5. Tá? Então, olha só, a função, quando ela tem entradas, ela permite que você interaja com ela. Você está argumentando com ela, você está conversando com a função e você está falando o seguinte, olha, 5. Tá bom? Aqui, ó, 5. E aí você fala com ela assim, não, não é 5 não, é 99 vidas. Tá? Então você já tem um hackzinho aqui, tá vendo? Ó? Pô, 99 vidas, legal. Entendeu, gente? Então, a função, quando ela tem entradas, ela permite que você
passe valores para ela, que você converse com ela. Tá? Essa interação que acontece, né, quando você chama a função, ela dá origem a algumas palavrinhas que você escuta o povo falar. Por exemplo, as entradas chamamos de parâmetros. São parâmetros da função. Quantidade é um parâmetro da função, tá? Parâmetro. E esse valor que eu estou passando é chamado de argumento. Por quê? Tá vendo, gente? Olha só a ideia. A minha função ela tem quantidade como parâmetro, como entrada. Tá? Quando eu defino um parâmetro, uma entrada, e eu chamo a minha função, eu preciso conversar com ela. Eu preciso informar para ela qual é o valor. Eu preciso argumentar com ela. Daí sai o termo argumento. Tá? Então, para quem define a função, para quem está criando a função, isso daqui a gente chama de parâmetro. E para quem está chamando a função, esse valor a gente chama de argumento. Tá? Aqui, gente, ó. Qual é o argumento? Quantidade. O valor para quantidade é o argumento. Tá? Então, a função está te chamando para conversar com ela. Ela está te pedindo quantidade. Qual é a quantidade? Ah, a quantidade é 999. Legal. F5, 999. Beleza. Tá vendo, gente? É simples o negócio. Tá? Mas é muito importante praticar esse lance da função. Eu quero que vocês pratiquem bastante. Quer ver uma outra, rapidinho? Que a gente pode usar muito aqui. Quando a gente quer verificar se a pessoa está perdendo vidas, né? Ah, a pessoa vai tá aqui, ó. Var vidas igual a 3. Vamos supor que você vai começar o jogo, né? Então, o seu personagem ele começa com 3 vidas, não é isso? Sim, 3 vidas. Beleza. Eu posso criar uma função, né? Chamada aqui de receber danos. E aqui eu posso colocar uma entrada, que eu posso chamar aqui de danos mesmo, danos. Tá? E a minha variável vidas, que por enquanto tem um valor 3, ela recebe ela. Vidas igual a vida significa a variável vidas recebe o que tem nela, ou seja, vidas recebe 3. Então, eu tenho 3 vidas ainda. Tá? Menos 1. Ou menos danos. Tá? Beleza? Muito bem. E aqui eu dou um print na vida. Então, gente, esse aqui é o tipo de operação, né, que vai acontecer dentro de um jogo para você poder perder vidas. Tá? E aqui você pode chamar a função para você ver o que acontece. Ó, receber danos, né? Ele tem aqui uma entrada que é chamada de danos. Tá? A minha função está conversando comigo. Ela está falando, e aí? Qual é o valor que você tem para danos? Aí tu fala assim, 1. Você passa um argumento. Ok? Então você chama a sua função e você diz, olha, número 1, tá? O 1 é o valor que eu estou passando para danos. E aí você tem aqui uma operação. A variável vidas recebe ela mesma, que é 3 menos danos. 1. 3 menos 1, 2. Então, 3 menos 1, 2, eu guardo aonde? Na variável vidas. Então, a minha variável vidas ela passa a valer 2. Tá? E aí, eu faço a operação para poder colocar um novo valor aqui e também dou um print, que é para poder mostrar para o jogador o quanto de vida que ele tem. Olha lá. Nada ainda. Ah, aqui. 2, tá vendo, gente? Ó, pensei que não tinha nada. 2. Ok? Porque vidas está recebendo ela mesma, que é 3 menos danos. 3 menos 1,
2. Onde que eu estou guardando aqui, gente? Ó, isso aqui não é atribuição? Sim. Então está aqui, 3 menos 1, 2. Onde eu guardo? Em vidas. E aqui eu mostro o que tem em vidas. Tá? E aí, se eu chamar mais uma vez, ó, receber danos, e dar aqui um F5, olha lá, eu já tenho uma vida. E se eu colocar aqui, ó, receber danos, eu já tenho 0 de vidas. Então, olha que interessante esse lance aqui de você trabalhar com os parâmetros, né? Você passa um parâmetro e quando você chama a função, você vai argumentar com ela. Você passa um valor para ela e você pode usar esse valor que está aqui dentro da função para fazer uma conta como essa, em que a variável vidas recebe vidas, que vale 3, menos danos, que vale 1. 3 menos 1, 2, guarda aqui e mostra. Tá? Então, na primeira vez, eu passo a ter 2 vidas, na segunda, eu passo a ter 1, e na terceira, eu passo a ter 0. Tá? Porque eu estou subtraindo. Ó. Beleza? Então, isso é muito legal. Né? E a gente pode também... Aqui eu estou falando de danos, né, gente? Vamos falar de uma outra coisa aqui, que é muito importante. Vamos supor que você tem aqui, ó, var pontos igual a 0. Então, isso aqui pode ser para você receber danos ou perder vida, né? Então, eu posso criar uma função chamada de somar pontos, ou simplesmente função score. E ela recebe aqui, ó, pontos, tá? E aqui você faz, obviamente, né? Eu vou colocar aqui P de pontos para que vocês não confundam com esse pontos aqui, tá? Fica melhor. Então, eu tenho aqui a minha função score com uma entrada que eu chamei de P, tá? E aqui eu faço uma conta em que a variável pontos, tá? Ela vai receber pontos. Quanto que tem aqui em pontos? 0. Então, 0. Mais quanto? Mais o que vem da variável P, né? Que eu não sei ainda. Tá? Mas eu pego o 0 mais um certo valor que eu vou passar para cá. E aqui eu dou um print, que é para a pessoa ver a pontuação que ela tem. Tá? Ou seja, dou um print em pontos para poder ver qual é a pontuação que eu tenho. E aqui eu posso chamar minha função, ó, score. A função ela vem conversar comigo, ó lá. E aí, qual é o valor que você tem para P? Aí tu fala assim, toda vez que eu coletar uma moeda, eu recebo 10 pontos. Tá? Então, se você coletou uma moeda, você passa a ter quantos pontos? 10. Variável pontos tinha 0, não é isso? Ó, variável pontos recebe o que tem nela. Quanto que tem nela? 0. Mais 10, quanto que dá? 10. Então, 0 mais 10, 10. Eu guardo aonde? Pontos. E aqui eu estou exibindo pontos. E aí F5 para a gente poder verificar o que está acontecendo. 10. Tá? E eu posso usar essa função toda vez que eu coletar uma moeda. Coletei uma moeda, eu chamo a função score e falo o seguinte, ó, a moeda vale 10. Então, se eu coletar 2 ou 3, ou de repente você coletou aqui 4 moedas, tá? Você já vai perceber que você tem aqui, ó, 40 pontos. Ok? Então, são coisas que vão acontecer dentro, né, do seu jogo, dentro da sua aplicação. Você tem como receber aqui danos, né, e vir perdendo vidas. E você tem uma função em que você soma o seu score e aqui você tem, ó, uma soma. Tá? Então, quando você quiser perder alguma coisa, está aqui o de menos. Quiser ganhar, está aqui o de mais. Isso vale para moedas, isso aqui vai valer para cristais, isso aqui vai valer para um monte de coisa. Tá? E aí, isso daqui, gente, muda tudo. Por quê? Vamos supor, você tem aqui variável moeda, que vale 10. Tá? Então, cada moeda que você coleta, você ganha 10 pontos. E vamos supor que você tem aqui, ó, cristal, que vale 50. Tá? Toda vez que você pega um cristal, vamos colocar o cristal verde.
e aqui uma outra variável chamada de cristal azul. Vale 100 pontos. Então, olha só que interessante. Você tem uma variável que tem aqui o valor da moeda, tem uma variável que tem o valor do cristal verde, tem uma variável que tem o valor do cristal azul. E aqui você chama a função score. E aí você diz assim, olha, o personagem, ele coletou uma moeda. Beleza? O que tem na moeda? Não é o 10? Tranquilo. Isso daqui não é um argumento? Sim. Para onde que ele vai? Para o P. E você está usando P? Sim. Aqui, ó. Pontos mais P, ou seja, 0 mais 10, 10. Eu guardo em pontos e mostro pontos. Tá? Então, nessa primeira vez, eu tenho 10 pontos. Tá? Aí vamos supor que você, durante o jogo, achou um cristal verde. Novamente, você chama a função score e fala o seguinte, olha, eu coletei um cristal verde. Beleza, isso entra na conta. Observe, você está usando a mesma função e por conta desse parâmetro você está interagindo com ela e trabalhando de uma forma mais inteligente. Tá? Então você tinha pego uma moeda, você pegou um cristal verde e você está agora executando. Olha lá, você tem 60 pontos. E com a mesma função, você também pode falar o seguinte, ó, eu peguei um cristal azul. E com essa função você vai somando o seu score. Normalmente dentro do jogo é assim que acontece. E aí você tem 160. Tá? Então, eu quero que vocês pratiquem isso. Né? Aqui eu coloquei como exemplo receber danos, né? Subtraindo vida. E aqui eu dei como exemplo o score, somando uma pontuação. Tá? Então, gente, esse é um vídeo resumido. Tá? Isso aqui é um resumo do que nós vimos hoje pela manhã. Eu peço para que vocês pensem em outras situações que vão acontecer dentro de um jogo e que vocês tentem criar funções. Tá? Trabalhem, pratiquem bastante isso aqui. Seguindo esse raciocínio. Tá bom? Então, pratiquem com pelo menos um parâmetro. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco mais com funções, tá? Vou insistir nesse assunto para a gente brincar um pouco mais com funções. E nós vamos tornar as nossas funções mais inteligentes e trazendo para nós resultados mais interessantes também. Tá bom? É isso. Boa prática, boa sorte aí. E nos vemos muito em breve.